Volume 10. Capítulo 64. Corpo alquímico de fogo e gelo. O delicado damasco infernal tinha o exato efeito oposto ao da misteriosa grama de gelo octogonal e não podia ser cortada com metal. Apenas usando jade ele não iria perder sua eficácia. Embora a misteriosa mão de jade de Tang San não fosse realmente de jade, havia muito poucas diferenças. Usando a misteriosa mão de jade ele podia escavá-la com sucesso. Enquanto ele preparava tudo isso, Tang San já havia começado a sentir dor interna. Ele já estava próximo ao poço de gelo e fogo Yin Yang há uma quantidade de tempo considerável e apesar de se esforçar o máximo possível para ficar onde os dois tipos de fontes termais se encontravam e também perto da área de efeito restringidor do veneno frio e quente do tesouro imortal Bela Seda aromática. Agora seu corpo já estava exibindo uma reação. Essa reação se tornou especialmente mais clara após pegar aqueles dois tesouros imortais. Frio e calor alternadamente explodiram dentro dele. No momento, a cara de Tang San estava parte azul e parte vermelha. Seu sangue que fervendo. A habilidade Céu Misterioso era cada vez menos capaz de suprimi-los. O Doulu veneno do Gulbo naturalmente sabia o quão difícil era ficar ao lado do poço de gelo e fogo Yin Yang. Essa era a razão pela qual ele nunca trouxe nem mesmo do Guyan ali, com medo de que a atmosfera ali prejudicasse sua neta. Mas para o seu próprio corpo tóxico. Os problemas causados pelo poço de gelo e fogo Yin Yang ao contrário se tornavam benéficos e naturalmente não eram problema. Trazendo Tang San ali dessa vez a velha aberração fingiu magnanimidade. Enquanto ao mesmo tempo ele também queria realmente ver se Tang San, que havia declarado ser capaz de desintoxicá-lo, seria ou não capaz de sobreviver em tal lugar. Se ele conseguisse aguentar até o poder do poço de gelo e fogo Yin Yang e ainda resistir aos seus venenos, então ele conseguiria ser capaz de acreditar que Tang San realmente podia tratá-lo. Preciosos tesouros imortais. Tang San suspirou internamente. Ele sabia que se não fosse por estar ao lado do poço de gelo e fogo Yin Yang, talvez qualquer tipo de tesouro imortal erva medicinal iria remover qualquer coisa venenosa para se proteger. Mas aqui era difícil para qualquer coisa viver. Portanto ainda havia ervas imortais. O gelo não protegia. Porém as ervas imortais se saíam melhor. Ainda assim era preciso claramente entender suas propriedades para usá-las. Senão isso não somente não seria benéfico, mas ao contrário seria mortal. Mesmo aquelas grandes ervas imortais de cura, se elas não fossem usadas de forma especial e neutralizadas com outros medicamentos, a cura iria resultar da mesma forma em morte. As 2 gramas azuis prateadas voaram como carretéis de seda se desenrolando, simultaneamente caindo sobre aquelas 2 ervas imortais. As pontas instantaneamente envolvendo-as como um raio. As 2 ervas imortais foram jogadas para cima simultaneamente, caindo na sua direção. Ao mesmo tempo suas mãos simultaneamente cortaram aqueles 2 filamentos de grama azul prateada. Sem o suporte do poder espiritual a grama azul prateada tinha durabilidade limitada e se separam onde Tang San as cortou com sua misteriosa mão de jade. A escolha de Tang San sem dúvidas foi correta. Praticamente um segundo depois dele cortar a grama azul prateada o filamento à esquerda já havia congelado e o filamento à direita já havia se tornado cinzas. Se ele tivesse deixado os efeitos desses tesouros imortais ervas passarem para seu corpo, então ele poderia ter perdido sua sorte antes mesmo de usá-las. As 2 ervas pousaram diante de Tang San. Bizarramente, apesar seu frio e calor extremos, uma vez próximas, tanto o frio quanto o calor desapareceram simultaneamente.
A misteriosa grama de gelo octogonal estava cercada de luz vermelha e o delicado damasco infernal estava coberto por uma camada de branco. Tansan sabia que ele não podia hesitar agora. Depois que essas duas ervas imortais se encontrassem, embora elas suprimissem uma a outra, depois de 10 respirações seus efeitos irão desaparecer completamente. Mas entre essas 10 respirações era o melhor momento para usá-las. Sem hesitar, Tansan pegou os 2 tipos de ervas venenosas e as engoliu. Embora fossem venenosas, depois de serem restringidas por suas nêmesis, elas perdiam potência, como entrando na boca e descendo a garganta com saliva. Tansan apenas se sentiu babando. Um perfume doce transbordando. O gosto era realmente bom. Tansan pensou consigo mesmo que contanto que não seria ruim contanto que elas não se tornassem muito picantes em seguida. Enquanto ponderava sobre isso, Tansan rapidamente rasgou todas as suas roupas. Não mais circulando a habilidade Céu Misterioso. Recolhendo as 8 lanças de aranha em suas costas e a grama azul prateada nos arredores. Em apenas 3 respirações, o corpo de Tansan tremeu ferozmente e logo em seguida uma camada de azul congelante se espalhou de seus pés para cima. Num piscar de olhos seu corpo inteiro se tornou completamente azul. No instante seguinte uma camada de vermelho subiu. Dessa vez Tansan parecia ter se tornado um camarão fervido. Azul e vermelho se alternaram, criando uma visão bizarra. Mas nesse simples processo de transformação, a mente de Tansan já havia entrado em colapso. Sob 2 tipos de choques extremos isso foi ainda mais doloroso do que quando ele absorveu o anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Agora foi apenas com muito esforço que ele conseguiu manter um pouco de controle sobre si mesmo. Rapidamente respirando fundo, ele deu um passo cambaleante para a frente. Logo diante dele estava o poço de gelo e fogo Yin Yang. Com apenas tempo suficiente para fechar seus olhos, Tansan caiu exatamente onde o lado extremamente frio Yin e o lado extremamente quente Yang se encontravam. Tansan entrou nas águas da fonte termal com um splash, se virando e afundando embaixo da superfície. A razão pela qual ele não entrou na terma imediatamente após comer os 2 tesouros imortais ervas foi para esperar as propriedades medicinais fazerem efeito. Se não, se ele caísse na água muito cedo ele não deixaria nem os ossos para trás. Agora entrando na água logo depois das propriedades medicinais fazerem efeito, ele não sentiu muita coisa. Como a misteriosa grama de gelo octogonal e o delicado damasco infernal já haviam removido completamente sua percepção do mundo exterior, Tansan havia naturalmente cuidadosamente ponderado sobre as razões para escolher essas 2 ervas. Esses 2 tesouros imortais ervas venenosas não eram as de maior qualidade nos arredores do poço de gelo e fogo Yin Yang. Eles eram na verdade relativamente ordinários. Se tivesse apenas um tipo, deixando de lado comê-los, apenas ficar próximo a eles já teria o colocado em uma condição crítica. Mas o fogo e o gelo suprimindo um ao outro, à medida que os 2 tipos de ervas se encontravam e causavam um efeito neutralizador. Essa era a única oportunidade de usá-las. É claro que as 2 ervas não haviam perdido suas propriedades de fogo e gelo. Após comê-las, Tansan ainda teve que aguentar o batismo de gelo e fogo. Se ele fosse incapaz de aguentá-los, ele iria imediatamente explodir e morrer. A razão mais importante para usá-las era o poço de gelo e fogo Yin Yang. Desde que, de acordo com as informações do registro dos misteriosos tesouros do céu, a única forma de entrar no poço de gelo e fogo Yin Yang era com os efeitos simultâneos da misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal. Essas 2 plantas haviam crescido enquanto absorviam as águas do poço de gelo e fogo Yin Yang e eram apenas elas que podiam subjugar o poder
aterrorizante dos dois tipos de águas termais. No momento, Tang-san parecia estar numa crise. Mas na verdade, o efeito do poço de gelo e fogo Yin Yang junto com o dos dois tipos de ervas venenosas aumentou a habilidade de Tang-san de absorvê-las. As energias de fogo e gelo delas transformando seu corpo. O que do Gu-bo disse sobre não tocar no poço de gelo e fogo Yin Yang não eram de fato palavras vazias. Mesmo como um título do Lu. Se ele caísse na terra seria muito difícil para ele escapar. Mas dentro desse poço de gelo e fogo Yin Yang todos os venenos eram ineficazes. Não havia nenhum veneno que conseguia manter sua potência dentro dessa água. Tang-san não escolheu essas duas ervas porque elas teriam um melhor efeito nele, mas porque elas lhe davam uma forma de escapar. Apenas no caso de do Gu-bo não manter sua promessa. Depois de absorver a misteriosa grama de gelo octogonal o delicado damasco infernal, ele poderia evitar o desastre por se esconder dentro do poço de gelo e fogo Yin Yang. Ao mesmo tempo, Tang-san tinha outra razão para usar essas duas ervas. Sem a toxicidade que permitia do Gu-bo sem medo permanecer do lado do poço de gelo e fogo Yin Yang. Se ele não usasse essas ervas, então talvez ele tivesse perecido por causa da atmosfera antes até mesmo do tempo que ele havia concordado com do Gu-bo no dia seguinte. Mesmo se ele quisesse partir agora, as energias de fogo e gelo dentro de seu corpo iriam lhe causar feridas incuráveis devastadoras, deixando de lado cultivação futura. Mesmo salvar sua vida seria um problema. Porém, mesmo o melhor escritor não podia expressar a experiência. Embora as informações do registro dos misteriosos tesouros do céu fossem exaustivamente detalhadas, ainda haviam erros. Tang-san não tinha como saber o quão imensamente doloroso seria até ele realmente comer aquelas duas plantas. Mesmo que as energias de fogo e gelo já tivessem neutralizado um pouco uma outra primeiro. Após entrar em seu corpo, elas se agitaram freneticamente. O poder medicinal dos tesouros imortais ervas era assustador. Quando a supressão mútua do gelo e fogo instantaneamente rompeu em energia de choque, Tang-san não teve nem mesmo oportunidade para resistir com sua força de vontade. No momento em que ele caiu no poço de gelo e fogo Yin Yang, ele já havia perdido a consciência. As águas do poço de gelo e fogo Yin Yang borbulharam quando Tang-san entrou. Mas não muito depois, Tang-san lentamente afundou na água ondulante. A superfície mais uma vez recuperou sua tranquilidade. O branco leitoso e o vermelho escarlate ainda claramente separados. O vapor ainda enchendo o ar. Tudo ficou quieto. O tempo fluiu como um rio. A manhã se tornou noite pelo simples evento do sol subindo e descendo. Uma vez alguém disse: os olhos se fecham e se abrem. E então o dia já passou. Os olhos se fecham, mas não se abrem. E uma vida já se foi. Mesmo o tempo que parece passar devagar pode ser tão breve. A vida das pessoas é assim. A noite caiu mais uma vez. A escuridão envolvendo a terra. O poço de gelo e fogo mais uma vez entrou na escuridão e Tang-san dentro dele ainda não havia submergido. Aparentemente ele havia desaparecido completamente das águas da terra. O sol se punha sobre uma floresta. Um grupo de 3 passava rapidamente pelas florestas, avançando constantemente, movendo-se para frente e para trás. O trio consistia em 2 homens e uma mulher. Os 2 homens tinham expressão ansiosas, embora a mulher ainda tivesse um semblante sereno. Suas sobrancelhas estavam levemente contraídas. Dos 2 homens, aquele que parecia ser o mais fraco e magro estava sendo suportado pelo braço do outro homem, emprestando força para continuar avançando. Uma vez o trio havia sido famoso no mundo dos mestres dos espíritos. Até mais tarde eles colapsarem e se separarem. O Triângulo de Ferro Dourado.
Naquele dia, depois de Tang San ter silenciosamente desaparecido, o grande mestre havia imediatamente retornado com Flender no último lugar em que Tang San havia estado, invocando seu espírito Lu Sanpão. Mesmo que uma criatura como Sanpão fosse bem fraca, ele ainda tinha algumas características extraordinárias, especificamente seu olfato. Além disso, ele estava integrado ao grande mestre e podia se lembrar de tudo que o grande mestre já havia cheirado. Após uma breve busca, o grande mestre e Sanpão imediatamente discerniram a localização de Tang San. Ele havia inesperadamente sido sequestrado por aquele título Doulu do Gubo que eles encontraram durante o dia. Enquanto ele se lembrava da velha aberração tóxica, o grande mestre não pôde evitar entrar em pânico, caindo nas mãos daquela velha coisa venenosa. Como isso poderia ser benéfico para Tang San? Além disso, eles basicamente não sabiam onde estava a velha aberração. Flender estava igualmente ansioso. Mesmo que Tang San não fosse seu discípulo direto, ele ainda era um dos 7 demônios da Shurek e um estudante da academia Shurek. Ainda mais, ele nunca se atreveu a se esquecer do que aquele homem vestido de preto havia lhe explicado, e ele era uma existência que o aterrorizava ainda mais do que o Doulu o veneno. Mas nesse momento, Flender ainda manteve sua cabeça mais fria do que o grande mestre. Depois de considerar cuidadosamente, Flender propôs que eles retornassem à Academia Imperial Seldou. Antes na Academia Imperial Seldou, quando aqueles 3 membros do conselho estavam prontos para enfrentar o Doulu Veneno, eles claramente já estavam familiarizados com ele. Talvez eles saberiam da atual localização de Dugubo. E se eles não soubessem, eles poderiam apenas ir procurar pelo príncipe Xue Xing. É claro que confrontar um príncipe imperial era claramente estúpido. Mas sob pressão isso não era um problema. Afinal, quer fosse a escora dragão tirano do grande mestre e de Liu Erlong ou a escola porcelana dos 7 tesouros de Ning Hongron, ambas estavam entre as 7 grandes escolar da era atual. Mesmo que o status do príncipe Xue Xing fosse ainda maior, ele ainda não se atreveria a ofender 2 das grandes escolas do Império. Mas no final o trio não usou seu plano para coagir o príncipe com força. Os 3 Doulu espirituais membros do conselho ficaram envergonhados com os eventos anteriores e ao se encontraram de novo na Academia Imperial Cell. Deu. Quando eles ouviram que Tang San havia sido sequestrado por Du Gubo, os 3 imediatamente ficaram grandemente chocados. Eles contaram ao Triângulo de Ferro Dourado que Du Gubo sempre havia sido excêntrico. Mesmo ele sendo empregado pela família imperial, ele não morava na cidade Seldou, mas na floresta Pôr do Sol. De acordo com os registros, ele morava numa montanha. Mas eles não conheciam a localização concreta. Os 3 Doulu espirituais membros do conselho expressaram grande arrependimento sobre o desaparecimento de Tang San. Mas eles também expressaram sua incapacidade de ajudar o grupo da Shurek a lidar com Du Gubo. O trio naturalmente sabia o motivo sem precisar de explicações. Quem iria querer enfrentar as aterrorizantes toxinas do Doulu Veneno? Mesmo poderes do nível Doulu espiritual ficariam amedrontados enfrentando um veneno tão persistente. O Triângulo de Ferro Dourado não implorou e o trio deixou a academia tão rápido quanto um raio, correndo para a Floresta Pôr do Sol guiados por Liu Erlong. A Floresta Pôr do Sol ficava a cerca de 100 li ao leste da cidade Seldou, um dos vários grandes habitats de bestas espirituais do Império Seldou. Mesmo que ela não fosse tão vasta quanto a grande Floresta Estrela Dou, ela ainda era o lar de numerosas bestas espirituais de alto nível. Desde que entraram na Floresta Pôr do Sol de manhã, o trio já havia gastado um dia inteiro procurando, apenas descansando brevemente antes de continuar. Mesmo que Liu Erlong não soubesse muito sobre Tang San,
Ela ainda admirava grandemente as palavras que ele disse para o grande mestre. Para não falar nada sobre Tang San ser o discípulo direto de seu amado. O que é chamado de amar a casa e seu corvo. Mesmo que ela não estivesse tão ansiosa quanto o grande mestre e o Flender. Ela ainda estava profundamente preocupada. Hermann, vamos descansar por um instante. Flender parou, ofegando levemente. Correr por um dia inteiro não era basicamente nada para um sábio espiritual acima do 70º nível como ele. Mas ele estava pouco cansado mentalmente. Hermann parou diante do Flender e do grande mestre. Vendo a cara abaixada do grande mestre, ela disse consoladoramente: Não se preocupe, Xiao Gang. Eu acho que do Gubo pode não necessariamente querer matar Tang San. Senão ele teria feito isso imediatamente na nossa academia. Por que sequestra-lo? O grande mestre suspirou. Uma luz de dor passando pelos seus olhos. Não. Você não entende. Du Gubo definitivamente sequestrou Tang San porque ele machucou Du Guyan e por causa do talento em venenos que Tang San exibiu. Se minhas suposições estão corretas, então Du Gubo definitivamente está interessado no veneno de Tang San. Querendo ver que tipo de veneno ele tem. E eu estou certo de que Du Gubo não deixará Tang San viver. É apenas uma questão de por quanto tempo Tang San será útil para ele. Alguém como Du Gubo é apenas mal puro. Sua reputação no mundo dos mestres dos espíritos é ruim. Sempre fazendo o que ele quer. Com o talento do pequeno San. Se fosse eu não deixaria o pequeno San escapar. Flender riu amargamente. Se alguma coisa realmente acontecer com o pequeno San, como nós vamos justificar isso para aquela pessoa? Aquela pessoa? De quem vocês estão falando? Liu Hermann perguntou um pouco confusa. Flender estava para falar quando de repente um acentuado silvo foi ouvido, aparecendo como um trovão, destruindo o silêncio da noite, causando uma comoção entre as bestas espirituais da floresta. O trio se olhou cara a cara, se levantando praticamente simultaneamente. Eles haviam naturalmente ouvido o poder surpreendente que estava contido nesse silvo e tal poder era exclusivo dos títulos Doulu. E iria de fato haver um segundo título Doulu nessa floresta pôr do sol? As figuras mais uma vez piscando, contando com esse silvo para guiá-los. O trio pulou, avançando rapidamente. Du Gubo permaneceu na entrada da caverna, olhando para o céu noturno com uma luz de jade cintilando em seus olhos. Ambas as mãos atrás de suas costas, soltando um que turvo pela boca. Ele havia acabado de aguentar o sofrimento que Tang San havia mencionado. Se fosse apenas um assunto de dor ele poderia ser capaz de aguentar. Mas aquela sensação de pontadas em seu coração não era algo que as pessoas pudessem aguentar. Com a força de Du Gubo, no momento suas roupas estavam encharcadas. Seu longo silvo foi uma expressão de depressão após aquela dor. Me pergunto se aquela criança morreu. Du Gubo pensou consigo mesmo. Ele estava extremamente familiarizado com o poço de gelo e fogo em Yang. Aquele não era um lugar em que criaturas vivas conseguiam sobreviver. Havia todo tipo de plantas ali. Mas enquanto as plantas conseguiam sobreviver, as criaturas não. Ele havia visto uma vez um brilhante camaleão de 6 cabeças venenoso entrar na área do poço de gelo e fogo em Yang e em apenas algumas horas ele já havia explodido e morrido. Por alguma razão Du Gubo estava um pouco arrependido. Ele na verdade tinha um pouco de confiança em Tang San. E se aquela criança realmente pudesse curar a ele e sua neta? Ele não estaria jogando fora sua melhor chance? Talvez esse teste fosse muito desafiador para ele. Enquanto pensava nisso,
O humor de Dugu-Bo mudou um pouco. Se lembrando do talento de Tang-san, ele de repente pensou que aquela criança poderia realmente não ser capaz de curá-lo? Isso não era bom. Luz piscou nos olhos de Dugu-Bo. Ele iria dar uma olhada no poço de gelo e fogo Yin Yang e se Tang-san ainda estivesse vivo ele iria considerar isso de novo. Enquanto Dugu-Bo se preparava para subir a encosta, de repente 3 longos sibilos ecoaram simultaneamente. 2 fortes e um fraco. Talvez abafado. Talvez exaltado. Mas em nenhum faltava intensa hostilidade. Os sibilos rapidamente se aproximaram e, julgando por suas posições, os donos desses sibilos estavam aparentemente indo para a montanha. Dugu-Bo estreitou seus olhos levemente, bufando desdenhosamente. Alguém realmente quer me desafiar? Ótimo! Eu irei dar uma olhada em quem está sendo tão descarado. Abandonando seu plano de subir a montanha, Dugu-Bo deu um passo, instantaneamente alcançando o precipício do penhasco que pendia sobre a caverna. Ele viu 3 silhuetas subindo a montanha na sua direção, pulando rapidamente como estrelas cadentes. Olhando para esses 3, os olhos de Dugu-Bo se encheram de desdém. Apenas 2 sábios espirituais do 70º alguma coisa nível e de fato até um grã-mestre espiritual do 30º nível. Eles estavam indo ali para morrer? Não era de se admirar que Dugu-Bo se sentisse assim. Com a força de um título Doulu, deixando de lado um sábio espiritual. Mesmo um Doulu espiritual iria tremer ao enfrentá-lo. Para não falar nada de seu veneno ser algo que as pessoas não podiam casualmente evitar. Mesmo títulos Doulu de mesmo nível seriam cuidadosos. Apenas um erro contra seu veneno e eles iriam inevitavelmente perecer. O trio do Triângulo de Ferro Dourando pulou simultaneamente, flutuando na direção de Dugu-Bo. Mesmo que eles desde o início desejassem tê-lo encontrado mais rápido. Ao enfrentar de verdade esse Doulu intitulado Veneno, seus corações não podiam evitar falhar. Dugu-Bo permaneceu com suas mãos atrás de suas costas, os olhos cheios de luz de jade sinistra, os observando com um olhar abrasador. A pressão formidável fazendo o ar parecer se solidificar. O grande mestre não tinha a proteção de poder espiritual que Flender e Liu Erlon tinham e apenas essa pressão já era o suficiente para ser fatal. Para ele. Vocês estão me procurando? Dugu-Bo disse friamente. O grande mestre disse irritado. Dugu-Bo. Tang-san. Onde você está o mantendo? Dugu-Bo disse desdenhosamente. Quem diabos é você? Você tem que qualificações para me questionar? Você. O grande mestre estava prestes a falar de novo. Mas foi parado por Flender. Flender sabia que por causa de sua relação com Tang-san, a mente geralmente fria do grande mestre estava confusa, o fazendo mais ou menos inútil. Calmamente olhando para o Doulu Veneno, ele disse com uma leve saudação. Sênior Dugu. Tang-san é de uma geração júnior. Eu não sei como nós ofendemos, mas eu peço que seja leniente. Ele é, afinal, apenas uma criança de 13 anos. Como um venerado título Doulu, um lorde magnânimo deve poupá-lo. O próprio Flender pensou que suas palavras foram excepcionalmente reservadas e ainda assim com uma leve intenção ridicularizadora. Infelizmente, ele encarava um Doulu Veneno que não era movido por persuasão. Dugu-Bo abaixou suas pálpebras. Você está dizendo que eu sou um valentão? Quando golpeando o jovem, o velho irá aparecer. Quando golpeando, eu não sei se alguém ainda mais forte irá aparecer? Não sobrou nada daquela criança.
Querem vingá-lo? Ótimo! Venham! Eu queria me exercitar um pouco ontem. Mas aqueles 3 velhos não se atreveram a agir. Mesmo que os 3 de vocês não sejam muita coisa, vocês podem ainda ser capazes de me ajudarem a alongar minhas pernas. O grande mestre apenas sentiu seu cérebro amortecer. Sua visão escureceu. Depois de tantos anos, a relação entre ele e Tansan não era mais a de mestre e discípulo, mas havia se transformado na de um pai e um filho. Sendo solteiro, o grande mestre sempre considerou Tansan como seu próprio filho. Agora, ouvindo do Gubo dizer que Tansan se fora, ele não sentiu apenas dor em seu coração. Ele sentiu desespero. Quando as emoções das pessoas se tornam muito extremas, todos mudam de alguma forma. Alguns se ficam mudos. Outros ficam histéricos. Mas o grande mestre não era como os outros. Agora toda a energia ao seu redor pareceu ter desaparecido. O calor nos arredores desaparecendo. Ele parecia ter se tornado tão frio quanto um bloco de gelo. Olhando para do Gubo com uma expressão igualmente fria. Mesmo um poder como o do Gubo não pôde evitar se sentir um pouco apreensivo com um olhar tão mortalmente imóvel. A expressão de Flender caiu. Do Gubo. Você definitivamente irá se arrepender de matar Tang-san. Mesmo que nós não possamos fazer isso, você não terá um bom fim. Os lábios de do Gubo se curvaram. O que? Vocês ainda querem vingança? Não. Vocês não terão a chance. Venham. Deixem-me ver o que faz vocês se atreverem a me provocar. Eu não sei em que vocês acreditam, mas eu tenho milhares de formas de fazer vocês perderem a vontade de viver. Mas eu não vou deixá-los morrer. Faz muito tempo desde que eu fiz algo tão interessante. Chegar aqui foi fácil. Ir embora não tanto. Ninguém pode simplesmente vir até a casa de do Gubo quando quiser. Flender e Liu Erlon olharam um para o outro simultaneamente, pegando o grande mestre ao mesmo tempo e o puxando para trás deles, respectivamente, dando um passo para frente obliquamente. Em um instante o trio havia criado uma formação triangular. O sol e a lua se transformam em ouro brilhante. Flender gritou alto. Ele não liberou seu espírito, mas de seu corpo se espalhou uma camada de intensa luz dourada. A luz dourada não estava direcionada a do Gubo, mas ao invés disso avançou na direção do céu e, ao mesmo tempo, se espalhou abaixo dele. Luz igualmente dourada foi expelida do grande mestre e de Liu Erlon. Luz dourada encheu o ar e em um instante os 3 formaram os cantos de um triângulo dourado. No centro do triângulo havia um anel dourado e o cercando havia todo tipo de padrões complexos. No momento o trio de Flender estava todo coberto com ouro brilhante. O grande mestre e Liu Erlon lentamente fecharam seus olhos e a luz sobre os olhos do grande mestre claramente ficou mais brilhante, encarando do Gubo como espadas afiadas. E... que tipo de habilidade espiritual é essa? Do Gubo olhou surpreso para o trio, internamente um pouco confuso. Como um título Doulu, ele era naturalmente experiente e inteligente. Mas ele nunca havia visto algo como isso antes. Ele não entendeu por que um mero grão-mestre espiritual do 30º nível de repente vagamente parecia que podia rivalizá-lo. 3 camadas de ar roxo foram emitidas debaixo da luz dourada, se dissipando no ar. Vendo isso, a expressão de do Gubo finalmente mudou um pouco. Ele estava bem familiarizado com esse ar roxo. Ele era parte da formação venenosa que do Gubo havia organizado ao redor dessa montanha. Todos que entrassem seriam infectados pelo veneno. Ele não era particularmente feroz,
mas era extremamente traiçoeiro. Seus efeitos iriam levar 2 horas para aparecer e, depois dessas 2 horas, o veneno iria contaminar todo o corpo, matando por definhar os canais de energia. Mas o ar roxo saindo do trio era claramente a toxina de sua formação venenosa sendo expelida. A toxina da formação venenosa não era nenhum problema para do Gulbo, mas seria fatal para mestres dos espíritos comuns. Sem a força de um Doulu espiritual ou maior, ele deveria ser impossível de expelir. Foi isso que deixou do Gulbo mais confuso. Claramente os 3 diante dele eram apenas 2 do 70º alguma coisa nível e 1 do 30º nível. Então por que nesse momento esses 3 faziam ele se sentir como se estivesse encarando poderes do nível Doulu espiritual? Do Gulbo havia ficado forte há muito tempo e, depois disso, não havia viajado muito pelo continente. Assim ele naturalmente nunca havia ouvido sobre o Triângulo de Ferro Dourado. O nome Triângulo de Ferro Dourado não indicava a cooperação do trio, mas sim a extraordinária habilidade de fusão espiritual de Flender, do Grande Mestre e de Liu Erlon. A habilidade de fusão espiritual era muito raramente vista no mundo dos mestres dos espíritos. Para isso tivesse sucesso era preciso que ambos os espíritos fossem extremamente compatíveis. E a habilidade de fusão espiritual de Flender, do Grande Mestre e da Liu Erlon precisava de 3 pessoas para ser usada. Isso era praticamente único em todo o mundo dos mestres dos espíritos. De fato, quanto mais mestres dos espíritos se juntarem uma habilidade de fusão espiritual, mais poderosa ela será. Ao mesmo tempo, o poder da habilidade de fusão espiritual estava relacionado à harmonia dos mestres dos espíritos participantes. Como exemplo, a harmonia entre Daimobai e Juzukin era de apenas aproximadamente 60%. Mas quando usada completamente, eles eram capazes de lutar contra 2 oponentes ainda mais fortes do que eles. E o Triângulo de Ferro Dourado do trio do Grande Mestre não era apenas uma habilidade de fusão espiritual de 3 pessoas, com a harmonia que parecia ser de um único corpo deles. No mundo dos mestres dos espíritos eles conseguiam alcançar mais de 99%. Uma vez usada, a força deles iria ser multiplicada geometricamente. Senão eles não teriam se tornado famosos. Mesmo agora, mesmo que ele fosse o inigualável teórico de espíritos e variações de espírito, o Grande Mestre ainda não conseguia entender como a compatibilidade do seu espírito, do de Flender e do de Liu Erlon podia chegar a um nível tão assustador. De fato, exceto por eles, a compatibilidade excedendo 70% já era extremamente raro. Com sua harmonia inata e seus vários anos juntos, a compatibilidade da habilidade de fusão espiritual dele se aproximava de 100%. Mesmo que eles tivessem estado separados por 20 anos. Agora usando a habilidade de fusão espiritual que os fez famosos, ainda parecia como se gelo estivesse derretendo. Os 3 se tornando um. Entrando no ritmo do Triângulo de Ferro Dourado. Depois da breve surpresa do Gulbo continuou sem se mover, apenas parado ali segurando suas mãos. Com seu orgulho. Enfrentando esses 3 oponentes tão abaixo dele. Ele naturalmente não teria pressa. Ele queria ver que tipo de poder poderia ser trazido por uma habilidade de fusão espiritual de 3 pessoas. A luz dourada ficou ainda mais intensa e do canto do Grande Mestre um intenso raio de luz triangular foi atirado para cima. O olhar mortalmente imóvel do Grande Mestre de repente se tornou brilhante. Lentamente erguendo sua mão direita na direção do centro do triângulo dourado do trio. Luo Sampão.
junto com o rugido de dragão do grande mestre. O gorducho Lu Sampão apareceu no ar, dentro daqueles designs decorativos do triângulo dourado. Num instante, ao redor de cada um do trio apareceram anéis de luz. O grande mestre tinha 2. Flender e Liu Erlon 7. Ao todo 16 anéis de luz inesperadamente flutuaram ao redor dele, voando na direção de Sampão no centro do triângulo. Vendo isso, a expressão de Dugulbo não pôde evitar mudar de novo. Uma habilidade de fusão espiritual usando um corpo remoto devia ser ainda mais poderosa do que qualquer outra habilidade de fusão espiritual comum. Isso ele entendia claramente. A pressão vinda do centro daquele triângulo dourado aumentou rapidamente. A expressão de Dugulbo mudou levemente, anel após anel de luz acendendo debaixo dele, liberando seus assustadores 9 anéis de espírito. O trio do grande mestre simultaneamente juntou os totais 16 anéis de espírito sobre Lu Sampão, e o previamente adorável Lu Sampão pareceu estar aguentando uma enorme dor, encarando os céus e emitindo um forte rugido de dragão. Logo em seguida, seu corpo goducho começou a inchar violentamente sob o peso dos 16 anéis de espírito, e junto com isso a intensidade da luz do triângulo dourado aumentou. Lu Sampão cresceu numa velocidade impressionante. Sobre seu corpo gorducho começaram a crescer escamas em forma de losango, músculos sólidos aumentando um após o outro, seu enorme corpo expandindo constantemente. 2 chifres torcidos cresceram de sua cabeça. Luz roxa azulada surgiu ao seu redor e banhou o triângulo dourado, gradualmente se tornando dourada. Apenas no espaço de algumas respirações, Lu Sampão já havia crescido 20 metros de comprimento. As escamas em suas costas se abriram e 2 enormes asas de dragão se desenrolaram. Quando as asas de dragão se estenderam, ele foi capaz de flutuar no ar sem precisar da ajuda da luz dourada. Os olhos originalmente honestos e diretos irradiavam poder, e desse jeito seu corpo havia se tornado completamente dourado. O atual Lu Sampão não era uma criatura como um porco ou um cão. Ao invés disso, ele havia se tornado uma presença que inspirava assombro. Um enorme dragão dourado reluzente,